Olá, meus amores, bom dia, estamos de volta aqui no nosso Pétalas do Espiritismo, no nosso estudo diário de O Livro dos Espíritos. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Vamos ver o questionamento 996, estudando sobre expiação e arrependimento no capítulo das penas e gozos futuros. Pergunta Kardec: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? E a espiritualidade responde: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Aqui a espiritualidade nos mostra que, mesmo os espíritos que percebem o mal que resulta das suas próprias imperfeições, o sofrimento, as angústias, ainda assim, em determinadas situações, eles acabam agravando a sua condição, o seu estado de inferioridade. E isso decorre pelo tardio arrependimento ou quando eles se arrependem, mas acabam se deixando arrastar novamente para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados e que exercem sobre ele influências perniciosas. Vejam, queridos amigos, que nós mesmos fazemos isso. Quantas e quantas vezes nós praticamos uma atitude equivocada, nos arrependemos, temos em nosso íntimo a vontade de não mais praticar, mas acabamos fazendo novamente. Quando percebemos, já cometemos o mesmo equívoco novamente. Então, ali houve um arrependimento? Houve. Mas nos faltou ou força de vontade para que nós pudéssemos realmente lutar contra as nossas imperfeições, ou nós nos deixamos arrastar por influências perniciosas de espíritos que não querem o nosso progresso, ou o arrependimento não foi sincero. Então nós passamos por essas situações e os espíritos desencarnados também. Agora observem uma coisa muito importante que nós devemos colocar. O fato de nós cairmos não significa que eu esteja agravando a minha evolução. O nível evolutivo que nós alcançamos se mantém. Não há regressão do nível evolutivo das criaturas. Se eu continuo caindo, eu fico estagnada. Eu saio dessa existência da mesma forma que eu entrei. Se eu falhar nas provas, nos desafios da vida material, mas eu não vou piorar a minha condição evolutiva. Há ali uma estagnação, mas não uma regressão. Então é importante nós compreendermos isso, porque tem pessoas que acreditam que o fato de nós falharmos nas nossas experiências reencarnatórias significa um regresso no nível de evolução alcançado até aquele momento. E não é assim, perfeito? Há ali, como nós dissemos, uma estagnação, uma paralisação da sua condição evolutiva, mas não regressão. E o Espírito Miramês vai conversar conosco sobre o fraco arrependimento, que é o tema do nosso estudo. E ele diz: o arrependimento tem muitas dimensões de intensidade, as quais poderemos perceber em muitas criaturas. Uns se arrependem e, com o passar do tempo, voltam a fazer o mesmo que antes. São almas ainda fracas, por lhes faltar experiências no campo do equilíbrio espiritual. Notam-se outros que demoram mais e outros que se arrependem somente na teoria. Em outros ainda, o arrependimento é firme e a alma muda de vida, mudando as formas de viver. Quando és influenciado para o mal,
é porque o mal ainda está aceso em teus sentimentos. Houve alguém que o estimulou. No entanto, a culpa é tua, porque não te esqueceste de tudo que toca o mal. O esforço para esse esquecimento deve nascer do teu coração, para o coração da vida, como marca de luz que glorifica a alma. Entretanto, Deus não pede que tentes o que por enquanto é impossível, mas pede que não pares de te esforçar no aperfeiçoamento moral. Interessante essa observação aqui de Miramês, porque é a verdade. Se nós ainda deixamos que o mal nos influencie, é porque aquele mal ainda existe em nossos sentimentos, em nosso ser. Se nós já tivéssemos superado determinada fraqueza, nós não conseguiríamos, nós não iríamos mais ser influenciados naquele aspecto. Poderíamos ser em outros, mas não naquele. Então, tudo ainda decorre, essas influências perniciosas ainda decorrem da nossa imperfeição, da nossa condição ainda muito próximo do ontem, da materialidade, do terra-terra, do que da angelitude, da espiritualização, da depuração completa do espírito. Mas veja, aqui diz, o esforço para esse esquecimento deve nascer do teu coração para o coração da vida. É dizer, nós precisamos verdadeiramente querer. Esse arrependimento fraco, que muitas vezes nos faz caminhar quase nada, esse nós devemos trabalhar para realmente deixar para trás, nos despirmos desse fraco arrependimento, para que o arrependimento que sintamos seja mais forte, mais concreto, mais verdadeiro e sirva realmente para nos ajudar na busca das nossas melhoras. Por isso que nós precisamos lutar realmente com todas as forças para que nós possamos alcançar a nossa melhora. Mas continuando, diz Miramês, haveremos de lutar com as armas que temos, e estas estão guardadas na nossa intimidade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É fácil entendermos quais as armas que deveremos usar, recolhendo valores e mudando entendimentos, de sorte que a mente sintonize com a harmonia universal de Deus. Aos espíritos que conhecem as consequências do mal e continuam nele, falta a capacidade de remover o que existe de inferior dentro de si. Permanecem no mal pela força maior do mal, que ainda reside em seus corações. Somente o tempo poderá ajudá-los no despertamento para a vida. A pedra não pode tornar-se árvore de um dia para outro. A árvore, do mesmo modo, não irá se transformar em animal com um passe de mágica, assim como o animal se apresentar como homem. Somente o tempo, sempre falamos, trará essas mudanças. A maturidade anda a passos lentos, mas não para. O progresso é a mão de Deus que percorre toda a criação com a mesma justiça. Essa é a filosofia da vida. Ela vai chegando aos ouvidos dos homens, na sequência que esses homens forem despertando suas qualidades de assimilação. Estuda e medita nestas normas, que compreenderás o sentido deste que te fala por amor, espírito, mas atuando com muito orgulho entre os humanos, como sendo um dos mais necessitados de aprendizado. Se o teu arrependimento é fraco, não esmoreças. Continua trabalhando e pensando em fortalecê-lo, que Deus te ouvirá, dando-lhe assistência pelo seu amor imensurável,
mostrando para nós que nós não devemos desistir. Se nós nos arrependermos, mas ainda não sentirmos que aquele arrependimento é forte o suficiente para nos manter no caminho do bem, não desistamos. Continuemos estudando, continuemos orando, continuemos vigiando, para que possamos adquirir cada vez mais a força que necessitamos para realmente nos mantermos no caminho do bem, deixando o erro, deixando os nossos equívocos realmente no passado. Mas é um trabalho gradual, lento e gradual, mas sempre constante. Continuando, nada existe no mundo desamparado, nem as próprias pernas. Elas são vivas na sua dimensão de vida e elas gravam na sua dimensão de entendimento. Assim é tudo na vida. Ninguém se encontra fora de Deus, do que Ele fez para proteger seus filhos do coração. Se hoje és ignorante de certas coisas, não o serás amanhã. Esta é a marcha da humanidade dos espíritos desencarnados. Nada existe sem movimento, e vida é movimento. E como é bom nós ouvirmos essas palavras acolhedoras e consoladoras de Miramês, quando ele diz: se nós ainda somos ignorantes hoje em certas coisas, no amanhã será diferente. No amanhã teremos mais entendimento, mais conhecimento, mais experiência, mais maturidade, mais equilíbrio emocional. E tudo isso fará com que nós realmente possamos compreender melhor a vida, compreender o processo de crescimento de cada um de nós, compreender a condição em que os nossos irmãos ainda se encontram, entender que tudo é movimento, que o progresso é constante, que todos nós seremos beneficiados por esse progresso. Enfim, queridos amigos, nós vamos conseguir alcançar esse arrependimento real e sincero, não fraco, que não nos impulsiona para a frente, mas aquele que nos dá a força que nós necessitamos para nos manter do caminho do bem e realmente fazermos aquilo que vai verdadeiramente nos elevar, nos fazer crescer e chegar até o Pai. Meus queridos amigos, mais uma vez finalizamos o nosso estudo. Vamos parando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo, mas amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia lindo e maravilhoso para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba em seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 99191 9595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.